Olá, meu irmão, olá, minha irmã. Tudo bem? Tudo em paz contigo? Que Deus abençoe o teu dia, a tua vida, essa terça-feira tão especial que o Senhor preparou para nós. Que seja de paz, de harmonia. Quero agradecer muito pelo empenho que vocês fizeram para a gente caminhar rumo aos 2.000 inscritos, não é, no nosso canal. Vamos continuar fazendo a campanha, falando com as pessoas. Talvez você escute a nossa conversa, a nossa reflexão, mas ainda não tenha curtido, ainda não tenha se inscrito no canal. Então chegue aí, olha aí, bem no início, faça isso, né? Vamos alcançar. Quero agradecer também as pessoas que se tornaram membros. Muito obrigado. Deus abençoe. Vamos seguindo, vamos seguindo. Ontem muita gente comentou do grilo. Tinha um grilo me acompanhando. Você escutou? Bonito, né? Estou em Cruz das Almas, na casa dos meus pais. E aí sempre a natureza nos acompanha. Muita gente se lembra sempre da época da pandemia, quando eu transmitia a missa também e tinha os passarinhos, né, cantando. Então, esse som da natureza, esse som lindo da natureza que nos acompanha. Então, vamos pedir ao Espírito Santo de Deus que neste dia, neste momento, nos acompanhe, nos ajude, nos abençoe, nos dê a graça da compreensão, nos dê a graça da contemplação, nos dê a graça da oração e nos dê a graça de tornar vida a palavra em nossa vida. É o Espírito Santo que realiza essa obra e a gente só pode louvar a Ele por isso e suplicar que Ele venha em nosso auxílio, completando o que nos falta. Vamos iniciar então em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. O capítulo é o 5, os versículos de 21 a 43. Naquele tempo, Jesus atravessou de novo numa barca para a outra margem. Uma numerosa multidão se reuniu junto dele e Jesus ficou na praia. Aproximou-se então um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo. Quando viu Jesus, caiu a seus pés e pediu com insistência: Minha filhinha está nas últimas. Vem e põe as mãos sobre ela, para que ela sare e viva. Jesus então a acompanhou. Uma numerosa multidão o seguia e o comprimia. Ora, achava-se ali uma mulher que há 12 anos estava com hemorragia. Tinha sofrido na mão de muitos médicos, gastou tudo o que possuía e, em vez de melhorar, piorava cada vez mais. Tendo ouvido falar de Jesus, aproximou-se dele por trás, no meio da multidão, e tocou na sua roupa. Ela pensava: se eu ao menos tocar na roupa dele, ficarei curada. A hemorragia parou imediatamente e a mulher sentiu dentro de si que estava curada da doença. Jesus logo percebeu que uma força tinha saído dele e, voltando-se no meio da multidão, perguntou: Quem tocou na minha roupa? Os discípulos disseram: Estás vendo a multidão que te comprime e ainda perguntas quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem havia feito aquilo. A mulher, cheia de medo e tremendo, percebendo o que lhe havia acontecido, veio e caiu aos pés de Jesus e contou-lhe toda a verdade. Ele lhe disse: Filha, a tua fé te curou. Vai em paz e fica curada dessa doença. Ele estava ainda falando quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga e disseram a Jairo: Tua filha morreu. Por que ainda incomodar o mestre? Jesus ouviu a notícia e disse ao chefe da sinagoga: Não tenhas medo, basta ter fé. E não deixou que ninguém o acompanhasse a não ser Pedro, Tiago e seu irmão João. Quando chegaram à casa do chefe da sinagoga,
Jesus viu a confusão e como estavam chorando e gritando. Então ele entrou e disse: Por que essa confusão e esse choro? A criança não morreu, mas está dormindo. Começaram então a caçoar dele, mas ele mandou que todos saíssem, menos o pai e a mãe da menina, e os 3 discípulos que o acompanhavam. Depois entraram no quarto onde estava a criança. Jesus pegou na mão da menina e disse: Talita cum, que quer dizer: Menina, levanta-te. Ela levantou-se imediatamente e começou a andar, pois tinha 12 anos, e todos ficaram admirados. Ele recomendou com insistência que ninguém ficasse sabendo daquilo e mandou dar de comer à menina. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que texto lindo, não é, meu irmão, minha irmã? Que bonito. Eu queria hoje salientar para vocês essa ousadia que nasce da fé. Eu percebi nesse texto uma ousadia muito grande, a ousadia daquele homem que convidou Jesus para ir à sua casa, e Jesus estava atarefado, Jesus estava comprimido, Jesus estava até cansado, mas ele ousadamente chamou Jesus. E a ousadia daquela mulher, que por causa de uma fé profunda em Jesus, mesmo não sabendo claramente quem era aquele homem, tocou. E depois se aproximou dele e contou toda a verdade. A ousadia que nasce da fé, essa ousadia que nós precisamos, sabe? É essa ousadia que nós precisamos da nossa relação com Jesus Cristo. Não uma relação formal, não uma relação técnica, uma relação burocrática, mas uma relação desmascarada, desmontada, que a gente entregue a nossa verdade a Jesus. Se a verdade for dor, entregue a dor. Se a verdade for dúvida, entregue a dúvida. Se a verdade for alegria, entregue a alegria. Gratidão, a gratidão. Pedido, o pedido despundoradamente. É preciso que tenhamos uma relação autêntica, verdadeira, desmascarada, não burocrática com Jesus Cristo. Tantas e tantas vezes insistimos numa relação assim, meio que cumprindo um script. Não, quem ama não cumpre scripts. E a nossa relação com Jesus deve ser uma relação de amor, portanto, absolutamente verdadeira, transparente e sincera. E aí, com certeza, nós ouviremos dele o que aquelas pessoas na casa da menina, não é, ouviram. Não tenham medo, tenham fé. Não tenham medo, tenham fé. É isso que Jesus quer nos dizer, é isso que Jesus nos diz quando nós nos colocamos despundoradamente diante deles. Não tenhas medo, basta ter fé. Quando a nossa verdade se lança no coração de Jesus, ele nos diz, como disse ao povo na casa da menina que havia morrido: não tenhas medo, basta ter fé. Vivamos disso, meus irmãos, minhas irmãs. Aquele chefe da sinagoga se lançou aos pés de Jesus, a mulher se embreou na multidão e tocou em Jesus. Tenhamos também essa coragem, a coragem de quem se sabe amado pelo amor. Que assim seja e que Deus nos ajude. E eu te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.